Bom dia, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais uma manhã informativa aqui no nosso canal. Antes de irmos às notícias, vamos espreitar o estado de tempo para esta quinta-feira. A previsão do tempo para a zona norte do país: espera-se para Lixinga uma máxima de 23 e uma mínima de 17. Para Pemba, espera-se uma máxima de 31 e uma mínima de 22. Para a cidade de Nampula, espera-se uma mínima de 23 e uma máxima de 32. Vamos para outra região do país. Para Tete, espera-se uma máxima de 33, uma mínima de 23. Para Quilimane, mínima de 23 e uma máxima de 32. Para Chimoio, espera-se uma máxima de 27, uma mínima de 18. E para a cidade da Beira, espera-se uma mínima de 24, uma máxima de 29. Vamos para outra região do país. E desta vez para a região sul do país, onde para Xaixai espera-se uma mínima de 22, uma máxima de 28. E para a cidade de Inhambane, espera-se uma máxima de 30, uma mínima de 23. E por fim, para a cidade de Maputo, espera-se uma mínima de 21 e uma máxima de 30. Assim foi o estado de tempo para esta quinta-feira. A diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, esteve de visita aos distritos afetados pelas cheias na província de Zambésia. A dirigente diz ter constatado que a situação tende a voltar à normalidade. A diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, visitou os distritos afetados pelo ciclone Idai na província da Zambésia. O objetivo era avaliar o ponto de situação após ciclone, situação dos centros de reassentamento e para a dirigente, e com o abrandamento das águas, a vida nas famílias e tende a voltar à normalidade. A nossa visita insere-se no âmbito das atividades de monitoria que temos estado a desenvolver. Como sabe, Maganja da Costa é um dos distritos que foi afetado pelas chuvas intensas que antecederam o ciclone Idai e criou alguns assentamentos. Portanto, aqui onde nos encontramos especificamente é uma zona de reassentamento, onde temos pouco mais de 500 famílias alojadas. Quisemos vir para ter o pulsar do distrito, sobretudo daqui da localidade, para saber como é que estamos neste processo de reassentamento. Notamos com muito agrado que a maior parte das famílias concordaram em sair das zonas de risco, estão aqui. É claro que levantam algumas preocupações, como é natural, sobre as condições em que estão aqui e se é possível continuamos a apoiar em alguns kits de abrigo para que continuem a levar a sua vida. Nós anotamos estas preocupações e vamos tratar. Também notamos alguma preocupação em relação à assistência às pessoas que estão fora dos bairros de assentamento e também vamos fazer a devida assistência. Neste momento temos na província de Sofá, na província de Zambésia, já o nosso parceiro do PMA a operar, a fazer a assistência alimentar. Este é um exercício que temos estado a fazer a partir da província de Sofala, onde temos a nossa base operativa desde que o ciclone entrou. Portanto, este é o entendimento de que o nosso parceiro do PMA vai apoiar a província da Zambésia. Maíta apelou na ocasião às famílias e para não voltar às zonas de risco. Na verdade, nós fizemos esse apelo. Aqui notamos com muito agrado que as famílias estão conscientes de que já não é viável ficar nas zonas de risco e ficamos muito sensibilizados por perceber isso e por notar que estão com vontade de se manter nesses locais seguros. O apelo que temos a fazer é mesmo para que essa consciência continue, porque infelizmente aquilo que foi o rescaldo do ciclone Idai teve muito mais a ver com o impacto negativo das cheias do que propriamente com o próprio ciclone. E na maior parte dos casos, para o caso de Nhamatanda e do distrito de Buzi, a maior parte dos óbitos que nós contabilizamos tem a ver com aquelas pessoas que estavam, portanto, nas zonas baixas que foram naturalmente arrastadas pelas águas. Portanto, o nosso apelo continua a ser para que as autoridades locais continuem a apoiar-nos na sensibilização das populações para que não se estabeleçam nas zonas de risco
para que continuemos a encontrar em conjunto soluções para que se criem condições necessárias nessas zonas seguras para que as famílias se instalem. Esse é o apelo que nós gostaríamos de fazer e queríamos mais uma vez saudar as populações que de forma muito corajosa e brava têm estado a reerguer-se deste processo. As famílias reassentadas e pedem apoio alimentar e estas dizem que não querem voltar às zonas de risco. O apoio do governo, mas sim aqui estamos atendidos de bom modo, nada mal que vimos na parte do governo. O caso que nos queria a gente para não voltar, que lá é uma zona baixa, pouca cheia, lá estamos afetados, para não termos como viver lá. Então, se houvesse meio de a gente fazer casa aqui, seria normal, porque aqui é uma zona segura. Estamos em um lugar seguro, só que o sentimento é de perder machambas e casa. Então, a população em geral está reclamando nessas coisas. Enquanto que os outros perderam tudo. Que esses que vieram do tratamento que saíram de Marbanha, no Gentil, mas nós estamos seguros, só que as machambas, o nosso prejuízo é de machambas que perdemos tudo. Milhares de pessoas continuam nos centros de acomodação na província da Zambésia, enquanto aguardam pelos novos talões em zonas mais seguras. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos já está a trabalhar na harmonização do programa de reconstrução das infraestruturas do país depois da devastação do ciclone tropical Idai. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento está preocupado com as condições humanas das populações afetadas pelo ciclone Idai na região centro do país. É uma mensagem traduzida ao Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, que recebeu a assistente do secretário regional do PNUD para a África esta quarta-feira em Maputo. That people still need support. People still need to be supported with food because they have lost. As pessoas precisam de comida porque perderam tudo. As comunidades necessitam de ajuda para limpar tudo que foi destruído pelo desastre. Necessitam de água potável, de melhorias no saneamento e para evitar a inclusão de doenças. O país precisa de construir infraestruturas resilientes e para fazer face aos desastres futuramente. To go into the next chapter of the reconstruction. We're very keen to accompany the government. O professor Torno João Massatini disse que o país continua em situação de emergência nacional e, contudo, já há trabalho para a harmonização do plano de reedificação das zonas afetadas pelo ciclone Idai. O facto deste ciclone ter tido uma incidência localizada, sobretudo na região centro do país e também na província de Inhambane, o governo considera, e é legítimo que assim seja, que estamos perante uma emergência nacional, porque tudo que aconteceu na região centro, com maior incidência na cidade da Beira, tem impacto na vida do país como um todo. Por essa razão, nós encaramos a situação com esta dimensão. Em relação ao encontro que mantivemos, foi um encontro extremamente positivo. A senhora assistente do secretário-geral das Nações Unidas, para além das condolências, veio também transmitir que há uma total abertura do sistema das Nações Unidas em apoiar o nosso país neste primeiro processo de avaliação dos danos e com base numa metodologia universalmente aceita, que foram por eles concebida, e não só, também vem transmitir que todo o trabalho, todos os corredores serão feitos por forma que a conferência que pretendemos levar a cabo em maio seja uma conferência, portanto, que corresponda às nossas expectativas, sobretudo no que diz respeito à mobilização de recursos para a reconstrução da região centro do país e também da província de Inhambane. De salientar que até o momento foram registrados mais de 600 óbitos devido à passagem do ciclone Idai, que originou a inclusão de doenças hídricas que também causaram a morte de 5 pessoas na cidade da Beira. A República da Argélia desembolsou esta quarta-feira $250 mil norte-americanos para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro do país. O referido montante
foi entregue através de um cheque ao INGC pelo encarregado de negócios na Embaixada da Argélia em Maputo. Os representantes da Embaixada da Argélia em Maputo entregaram esta quarta-feira ao INGC um cheque no valor de 250 mil dólares norte-americanos, equivalentes a 16 milhões de meticais, para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro do país. Ainsi, j'annonce officiellement, assim, anuncio oficialmente l'octroi d'un don financier, portanto, a doação financeira d'une valeur de 200 000 dollars, do valor de 200 mil dólares, soit près de 13 millions de meticais, cerca de 13 milhões de meticais, que nous esperamos pouvoir aider les victimes de ce cyclone, poderão ajudar as vítimas deste ciclone, afin de faire face a ces effets dévastateurs. O INGC agradeceu o apoio e prometeu canalizar o valor aos destinatários o mais breve possível. Agradecemos e desde já dizer que este apoio deverá ser dirigido para os reais beneficiários do mesmo, para começarem a erguer as vidas das populações sofridas, e deve ser canalizado com maior rapidez e a transparência necessária para que realmente os beneficiários finais recebam o apoio efetuado pelo povo argelino. Ainda nesta quarta-feira, o Instituto de Comunicação Social, ICS, entregou ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, um donativo composto por peças de roupas, calçado e utensílios domésticos para as vítimas do ciclone Idai. Em nome do Instituto de Comunicação Social, ICS, juntamos-nos a este grande movimento de solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai e juntamos também a nossa singela contribuição, não é? Que é constituída por roupas, calçados e utensílios domésticos. E estamos juntos, assim, queremos desta maneira confortar os nossos concidadãos, os nossos irmãos que neste momento estão a passar por esta situação difícil. O número de vítimas mortais devido ao ciclone Idai mantém-se nos 602 desde... O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, diz que está para breve a implementação do projeto de incremento de volume de água na barragem dos Pequenos Libumbos a partir do Reino de Eswatini. O crônico problema de restrições no abastecimento de água à população dos municípios da província de Maputo e cidade pode estar com dias contados. Segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, estão em curso ações para a operacionalização do projeto que vai conduzir as águas para a barragem dos Pequenos Libumbos a partir do Reino de Eswatini. Então, daquilo que podemos transmitir é que, de facto, o entendimento a que chegaram os dois chefes de Estado será operacionalizado e brevemente nós teremos, portanto, um incremento do fornecimento de água na nossa albufeira. De referir que neste momento estamos com a albufeira com um caudal de 113 milhões de metros cúbicos. Portanto, estamos a praticamente 29% daquilo que é a capacidade de armazenamento, e comparando com o ano passado, igual para o ano passado, estávamos com 111 milhões de metros cúbicos, portanto há um ligeiro incremento. E com esta negociação que estamos a encetar com o país vizinho, acreditamos que a situação poderá normalizar-se e bons dias teremos. E para garantir a disponibilidade do precioso líquido até a próxima época, recomenda-se a sua racionalização. A questão da escassez de água não é uma situação pontual, é uma situação que veio para ficar, e nós deveremos aproveitar este caudal que nos será disponibilizado para economizar, por forma que numa situação análoga não tenhamos os mesmos problemas de restrições severas que temos estado a viver neste presente momento.
Desde 2017 que os municípios de Maputo, Matola, Vila de Boane e arredores deparam-se com restrições de água devido à redução do nível de encaixe da barragem dos pequenos Libumbos. As cadeias abertas de Tica, Metuxira e Mucuze, em Sofala, foram totalmente destruídas pelo IDAI e necessitam de uma construção de raiz. O já debilitado sistema penitenciário moçambicano está cada vez mais insustentável. A população prisional não para de crescer. A superlotação já supera os 10 mil e a maioria dos detentos são jovens. Hoje, o número da população subiu. Estamos a falar de uma população penitenciária, neste momento, de 19.176 reclusos, dentre os quais 18.756 são nacionais. Dos nacionais, 12.510 são na condição de condenados e 6.246 estão em prisão preventiva. Estamos com 19.176 para uma capacidade de 8.498. Portanto, temos uma superlotação que está estimada em 10.678. O aumento da população prisional é diretamente proporcional ao recrudescimento da criminalidade no país. Só no mês de março, passaram pelo Serviço Nacional Penitenciário mais de 5 mil detentos, sendo que as províncias de Nampula e Maputo registram um índice de detenções superior às províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Inhambane, todas juntas. Só na capital e em Nampula, os dois pontos do país com os maiores índices de criminalidade, foram registradas 1.052 detenções no mês de março, um número muito próximo do nível de solturas feito em todo o país durante o mês transato. O Cernap registrou, no período, portanto, de análise, 1.374 solturas contra 1.128 do mês de fevereiro. No seu balanço de atividades, o Serviço Nacional Penitenciário diz que há ainda 390 cidadãos em cumprimento de pena de prestação do trabalho socialmente útil. Compilando os dados dos detentos e dos indivíduos em cumprimento de pena de prestação de trabalho, pode-se dizer que dos cerca de 29 milhões de moçambicanos, perto de 20 mil têm problemas com a justiça. Com esta matéria, vamos a um curto intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o nosso Jornal da Manhã e desta vez vamos para o nosso espaço em questão. Celebra-se hoje, 11 de abril, Dia do Jornalista Moçambicano. E a nossa televisão não pode ficar distante disto e trazemos para os nossos estúdios um jornalista que está há mais de 40 anos. Gustavo Mavi, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia, meus espectadores. E hoje, como não pode ser diferente, gostávamos mesmo de analisar, passam 40 anos, o que é que modificou, como é que se pode analisar o jornalismo moçambicano? Por incrível que pareça, o nosso jornalismo aumentou em quantidade, mas em qualidade retrocedeu muito, em muitos aspectos, salvo algumas exceções. Isto pode parecer que estou a ser saudosista, mas quem quiser aferir isso é só ir nos arquivos, ler, por exemplo, algumas publicações de há 30, 40 anos, há de ver que nós retrocedemos. Hoje pegamos num jornal, não vou ferir as suscetibilidades, e folheamos e não conseguimos ler porque, de fato, a qualidade não é boa.
Isto acontece porque o fenômeno do nepotismo em Moçambique atingiu todas as áreas. O jornalismo é uma das profissões que hoje em Moçambique não se exige que tenha seu curso. Qualquer um chega numa redação e diz que é jornalista. Isto não pode ser, porque mesmo nos tempos em que eu comecei, que não havia, digamos assim, faculdades de jornalismo, quando muito havia escolas incipientes, havia uma forma de treinar as pessoas na própria redação. E era um processo muito duro, muito exigente, e só ficava quem de fato provasse que tem talento e tem amor à profissão e se empenha. Hoje em dia, vemos que há pessoas que estão nas redações que nunca leram sequer um manual e muito menos passaram de uma escola de jornalismo, muito menos de uma faculdade. E nem gostam de ler, porque isso é uma profissão que exige muita leitura, muita formação pessoal, porque o jornalista é um indivíduo que tem que se informar, ele próprio, para poder informar ao público no geral. Não é um indivíduo que sonha com as coisas a dormir e depois acorda e passa a informar. Não. Para você escrever textos que educam, você tem que se informar você próprio, educar-se, conhecer os fenômenos. Então, depois é que pode passar a interpretá-los. E a quem podemos atribuir a culpa aqui para esta má qualidade de jornalista na atualidade? Começa quando o próprio chefe ou diretor do jornal não deveria ser aquilo que eu costumo dizer o porteiro desse jornal. Portanto, ele é admitido, fica o tempo que fica e depois vai subindo sem que seja por mérito, por uma questão de conhecimento. Ele sobe por métodos, sabemos, o nepotismo, o amiguismo, e isso tornou-se um problema sério em Moçambique. Se nós formos a perguntar por que Moçambique está com um desenvolvimento relativamente lento, a explicação, a resposta que eu daria é corrupção e nepotismo. Porque coloca pessoas incertas em lugares certos. Eu ouvi essa expressão em 1986, em novembro. Eu acompanhei um grupo de jornalistas estrangeiros que vinham cobrir, vinham perceber como o Samara tinha morrido, por exemplo. E tínhamos aquela guerra tão devastadora que estava a dilacerar Moçambique, que era a guerra do apartheid, que era feita através da RENAM, que chama-se Guerra de 16 anos agora, mas teve outros nomes que hoje estamos a tentar suavizar, porque pronto, é espírito de reconciliação, não é? E então, ele disse isso, olha, Gustavo, o seu país não se desenvolve porque colocam-se pessoas incertas em lugares certos. Isso era em 1986, passam muitos anos. Hoje, essa leitura dele torna-se muito mais verdade. O nepotismo tornou-se um modus operandi, um modus vivendi. Então, enquanto nós continuamos a fazer isso, não vamos... Eu costumo dizer, quando as pessoas vão ao estádio para ver um jogo de futebol, é porque a seleção de jogadores é feita de forma muito rigorosa. Não é qualquer um que faz parte de uma equipa do Manchester ou de outras grandes equipas que nós conhecemos. Mas eu suspeito que em Moçambique chegaremos a um ponto em que teremos pessoas sem pernas que vão ter que jogar futebol. Não que seja um insulto aos que são deficientes, mas o nosso nepotismo está atingindo níveis extremamente perigosos. Hoje as coisas estão tão facilitadas para fazer um bom jornalismo, porque não preciso, por exemplo, ir vasculhar os entulhos do arquivo para saber quando o presidente Nilson nasceu. É um clique. E o nome dele vai aparecer lá, tudo, onde que nasceu, o que ele foi, como que ele estudou, está tudo lá. Mas mesmo assim, produzem-se textos muito pobres, incompletos, que não dão uma informação completa. Vão dizer assim, a produção de milho em Chiputo aumentou para um nível recorde. Mas não dizem... Os números. Não, até dizem 200 mil toneladas. Mas então você diz, mas qual foi a última produção desse distrito? Era 100 mil? Eram 50 mil? Porque o recorde tem que ser, mesmo nos jogos é assim, você tem que dizer, ele atingiu uma velocidade de recorde, mas tem que dizer o último nível que tinha sido atingido. Se você não diz isso, você não disse nada. Agora, 200 mil toneladas, será que chegam para alimentar a população de Chiputo? Será que o problema tudo isso não aparece na notícia? Ou seja, há uma ignorância total e completa de como é que se deve fazer
um bom jornalismo. Já não falo de análise, de debate, e de muitos outros gêneros jornalísticos que faziam com que nós pegássemos um jornal e ficássemos a ler. Hoje, passamos a vista pelo jornal. E depois, há outra coisa, não consegue se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, um jornal como, vamos lá, o Notícia, que sai todos os dias, quase que não me traz nenhuma novidade, porque eu já sei de tudo que vai acontecendo através da televisão, através das redes sociais, não sei o quê. Um grande professor que eu tive, o Augusto Carvalho, que infelizmente morreu, trabalhou no Jornal Domingo, ele dizia que nos tempos que vêm aí, e já estava a começar quando ele dizia isso, a televisão vai mostrar, a rádio vai informar e o jornal vai explicar. Os nossos jornais não explicam, nem os semanários explicam. Portanto, tu pegas, está a dar uma notícia que você já viu tudo no dia anterior. Eu quando vim aqui, estava a escutar a rádio, escutar a BBC, eu estou informado do que está a acontecer. Não me pode aparecer um jornal, diário que seja, e muito menos um semanário, a dizer que o Trump fez isso, fez aquilo. Isso eu sei. Agora, por que ele fez isso? E quais são os grandes desafios que o jornalismo moçambicano enfrenta na atualidade? Eles têm que estudar. Eles têm que ir a uma biblioteca comprar um manual. Muitos desses que dizem que são jornalistas não têm um único manual em casa. Eu que já tenho 40 anos, que passei das escolas, passei das universidades a estudar o jornalismo, aqui dentro e fora, ainda assim continuo a ler manuais, porque sempre vais descobrir um ou outro aspecto que vai te levar a melhorar o seu desempenho. E em todas as profissões é assim. Não há nenhuma profissão em que você sai das escolas que sou licenciado, sou mestrado e sabe tudo. É mentira. Licenciado, para mim, como dizia um professor, é a autorização que você tem de estudar sozinho, de continuar a buscar o conhecimento. Não é dizer que eu sou doutor, eu sou licenciado, você não sabe nada. Tanto mais é que o conhecimento é dinâmico, não é estático. Aquilo que era hoje, é hoje, amanhã não será. Por exemplo, amanhã como eu mandava a notícia, há 30 anos, 40 anos, não é a mesma forma. Agora eu uso até o celular. Eu posso mandar a notícia no celular. Uma vez viajei para as províncias, não foi há muito tempo, mais ou menos há 10 anos. E estava lá com os colegas, depois ouviam dizer que o Gustavo consegue estar a publicar as suas notícias no jornal. Até estava com o jornalista do Diário de Moçambique. Ele aproxima-se de mim e disse, mas Gustavo, como é que você consegue mandar as notícias se não há internet aqui? Ainda não havia essas internets móveis. Então eu disse, você não reparou, em cada distrito eu consigo apanhar, há uma internet escondida aí. Mas na verdade não estava a dizer-lhe a verdade, porque eu não queria ajudar um preguiçoso a improvisar, porque na nossa profissão temos que improvisar. Como é que eu mandava as notícias? Ainda éramos aqueles celulares que tínhamos que mandar um parágrafo a cada vez que, por momento. Depois mandava parágrafo 1, parágrafo 2, porque não havia esses smartphones. E a notícia chegava. Porque se eu conseguisse mandar 5, 6, 7 parágrafos, era tanto quanto eu precisava de informar o que estava a acontecer com a visita do presidente que eu, neste caso, estava a cobrir. De outra vez estávamos no Texas. Estávamos no helicóptero, saímos de uma cidade para uma outra. Mas quando chegássemos a outra cidade, seria tarde demais para apanhar a edição de notícias, ou seja, para apanhar o notícias ou mesmo a rádio nos seus noticiários. Então, durante a viagem, eu fiz a notícia a partir do celular. Também não era o smartphone, era mesmo um celular básico. Enquanto viajamos no helicóptero é possível fazer isso, não é como um avião que não permite usar o telefone. Eu fui escrevendo, outros estavam ali a conversar, a ver o que se passava lá embaixo, a beleza da cidade. Eu a mandar a notícia. Quando chegamos, onde é que podemos mandar a notícia? Eu disse, não sei, eu vou descansar, estou cansado. Mas eu não quis lhes dizer que eu trabalhei no helicóptero. Portanto, é preciso sempre encontrar alternativas para você fazer o seu trabalho. Agora, hoje em dia ainda há pessoas que saem e voltam e dizem, não consegui mandar a notícia porque era tudo corre-corre. Mas esse corre-corre que não te permite ter um tempinho. Mas a história que eu estava a contar da viagem à província, eu via eles também escrever sempre no celular. Sabe o que estavam a fazer? Era mandar mensagem piada para os amigos, para as namoradas, para as mulheres, em vez de mandar um trabalho. Perdiam tempo a fazer mensagens, não é? Desnecessárias. Mas de brincadeiras. Voltando para a questão de estudos, que o jornalista tem que ser um indivíduo formado na área. Será que aqui há a possibilidade das redações poderem pagar salários
dignos a um jornalista licenciado, um jornalista mestrado, porque hoje em dia parece que há tendência de não contratar um jornalista licenciado, porque a tabela salarial pode ser um pouco mais elevada. Será que as redações são capazes de arcar com essas todas as circunstâncias? Sabe por que eles não recrutam essas pessoas? Não. Porque, primeiro, eles não têm um nível de exigência que possa requerer um licenciado. Então, contentam-se com o básico, com o ensino médio. Mas, para um jornalista licenciado de verdade, que em Moçambique muitos só tem papel, deve-se dizer isso, infelizmente, seria um jornal que fosse pensado de forma grande. Se nós queremos pessoas com um nível tal para fazer um trabalho X. Eu, quando estava a dirigir uma instituição, eu fui editor da IM, sabe, né? Sim. Eu não admitia ninguém que não soubesse inglês. Pelo menos inglês, se não mais, ou mais línguas, francês. Porque no jornalismo você tem que ter essas ferramentas. Porque, grosso modo, das notícias, quando você viaja, porque o jornalismo também implica viajar ao mundo. Então, tu tens que saber comunicar-se nessas línguas. Mas, hoje em dia, há uma preguiça do tamanho do mundo. Eu, quando estudei inglês, eu estudei inglês, pode não acreditar as pessoas, em 15 dias. Eu fechei-me numa sala e tomava litros de café para não dormir, porque eu precisava de meter inglês em 15 dias. Eu costumo dizer às pessoas, é possível estou usando uma expressão mais forçada, aprender qualquer língua hoje em dia em 6 semanas. Estou a dizer 6 semanas, 1 mês e 2 semanas. O básico para poder melhorar com o tempo. Mas hoje em dia, são licenciados. Aquilo que estava a dizer de licenciado não tem nada. Então, as redações estão a ver, estamos a pagar o papel que ele tem, mas não o conhecimento. Então, preferem pegar o da 12ª, porque tem o mesmo conhecimento quase que o licenciado. Senão, há casos em que até tem mais. Com muitos licenciados aí não sabem nada. Ontem, há uma estudante que veio me pedir para eu resolver um exercício de inglês dela. É família. Eu disse, eu não posso fazer isso. Você que está a estudar, você tem que estudar para saber. Eu vou responder. O professor vai ver que não é você, porque você não sabe nem dizer good morning. Como é que eu vou te ajudar a fazer isso? Eu posso te explicar, isso posso fazer. Agora, fazer um exercício? Não. Nem o meu filho, nem a minha esposa posso fazer isso. Tanto, não estaria a ajudar a pessoa. E hoje, como eu dizia também, para estudar, colega, é das coisas mais... Está na ponta do dedo. É só um clique. Se eu quiser como é que funciona a meteorologia, como é que funciona... É um clique. Não preciso de um professor. Está tudo disponível na internet. Não é que seja tudo correto, mas, grosso modo, o que está na internet é aquilo que é mesmo. A minha pergunta é, será que, por exemplo, a cidade de Maputo está preparada para acolher o grosso número de pessoas que se formam em escolas de jornalismo? Porque hoje parece que temos mais de 5 faculdades só na cidade de Maputo. Temos gente a formar-se em jornalismo. Sim, a sociedade podia absorver isso. Eu vou lhe dizer porque... sabe quantos jornais têm, televisões tem a América? Ou a Grã-Bretanha? Ou mesmo a Suíça? E estou a falar de alguns países cuja população não é assim tão grande, chega a ser como nós. É verdade que agora estamos no fenômeno das redes sociais, mas se você produzir coisas úteis, coisas importantes, as pessoas vão ler. O que está a acontecer é que temos mais quantidade do que qualidade. Mesmo os jornais que são produzidos em Moçambique, eu costumo dizer isso, por exemplo, os semanários, temos muitos semanários, mas de semanário não tem nada. São diários de um dia. E mesmo assim, muito mal feitos. Isso pode parecer exagero. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora há um novo jornal, a edição Marcelo Moço, passa a publicidade. É um jornal que está a marcar alguma diferença. Não estou a dizer que está tudo bem, mas você vê que este jornal
está a tentar ser um jornal. Mas, entretanto, só tem meses. Eu costumo dizer que em Moçambique ainda temos muito espaço para ser preenchido. Porque dos jornais que existem, só são espécies de jornal. Eu não quero ser muito dramático nesta minha dissertação aqui, sei que estou a fazer uma dissertação. Mas nós estamos mal nesse aspecto. Como estamos mal também em muitas outras áreas. Não é só no jornalismo. Porque isso tem a ver com uma espécie de cultura do esforço mínimo que nós estamos nele. Porque as pessoas não leem. Se você não lê, sabe qual é o armazém do conhecimento? São os livros. E também os bons jornais. Mas o melhor armazém do conhecimento são os livros. Eu não tenho muito dinheiro. Mas eu... Não, quando ando aí, mesmo de carro ou a pé, eu não dispenso dar uma espreitadeira àqueles moços que vendem livros antigos ali na rua. Eu já comprei muitos, sim. Já comprei muitos, porque eu não li esses livros. Então eu vejo, mas eu nunca li esse livro. Porque o livro, o conhecimento que está num livro, nunca é tão ultrapassado quanto parece. Há sempre alguma coisa que você vai aprender. E se você ler muito, serás uma pessoa muito culta, porque sabia que, talvez as pessoas não sabem, nós fazemos exercício físico para mantermos saudáveis, não é isso? Cientificamente está provado que tens que fazer 2 exercícios para manter o seu estado físico bom e o teu estado psicológico, mental, são também. E como é que se faz o exercício mental? Lendo pelo menos 30 minutos por dia. E eu não digo que também consigo isso, como não consigo fazer exercício todos os dias, mas devia ser assim. Recomenda-se que a pessoa tenha que ler pelo menos durante 30 minutos por dia e vai ter uma mente sã, uma mente saudável. E como é que se pode olhar para a questão do acesso à informação no nosso país? Também nesse aspecto melhorou porque... Não por causa do... Quando falo de informação, estou a falar aquela informação do que acontece. Porque há uma informação que é a formação, aquilo que o Samora falou. O jornalismo devia desempenhar 3 coisas. Informar, formar e educar. Essas 2 coisas últimas, não está, a nossa informação não está a desempenhar como deve ser. É por isso que temos um grande déficit de conhecimento, mesmo da nossa história. Há muitos jovens aí, desculpa dizer isso, que não sabe nada da nossa história. E um povo que não domina a sua história, costuma-se dizer que é um rebanho fácil de manipular. E é isso mesmo. Porque se você não sabe de onde que partiu, onde que estás, não saberá para onde que vais. Não tens orientação. Então, quando a gente fala, quando eu ouço pessoas, e estava a escutar um programa hoje sobre o Brasil, porque aquele fulano lá que agora é o presidente, aquele extrema-direita, faz 6 dias hoje, e estava a ouvir, antes de onde, alguém dizer, olha, esse senhor ganhou as eleições porque estivemos aqui no Brasil num processo de, como que é? Força, de cultivar-se o desconhecimento da nossa história. O Brasil passou por uma das piores ditaduras militares. Os brasileiros elegeram um ditador. Nós também estamos mais ou menos nesse processo aqui. Um processo de omissão da nossa história, da nossa origem. Esse país foi liberto de uma situação colonial extremamente brutal, está a perceber? E as pessoas esqueceram isso. Aliás, não sabem disso. As pessoas pensam que estamos pior agora do que há 40 anos. Ou 43, porque estamos a falar de 75. É mentira. É verdade que eu estava aqui a pintar um quadro de desconhecimento, de falta de leitura, mas isso é culpa também dos professores que, neste caso, tiveram também uma formação talvez deficiente. Talvez eu comece porque quando nós ficamos independentes, não tínhamos professores. Tinha que ser aquele que sabia metade para ensinar aquele que não sabia nada. Talvez o problema começou dali, mas temos que ter consciência de que não temos um sistema de educação que... Então, se me pergunta sobre essa sua pergunta, a resposta eu diria que é uma informação apenas de fatos. Mas agora, o entendimento desses fatos
vai uma grande distância. Nós precisamos de explicar às pessoas que, olha, isto aconteceu por causa disso, porque o jornalismo sabe que temos as 5 perguntas, que em inglês chamam os 5 Ws. O que, porquê, onde. Portanto, o que, isso sempre se diz. Epa, explodiu uma bomba. Epa, o Chango foi preso. Epa, mas por que foi preso? Porque isso tudo já não é tão explicado. Quando muitos ficamos a saber, foi preso na África do Sul, porque está envolvido nas dívidas ocultas. Mas agora, como é que essas dívidas ocultas, isso é que tem que ser investigado? Porque foi uma coisa, um crime que foi cometido às escuras de nós todos. Não sabíamos que estava a ser feito, acreditávamos que era para a proteção da nossa costa, e há muita gente que foi metida nesse assunto e que afinal não sabia que havia um grupinho dentro, um grupo todo que estava a fazer das suas. Então é preciso que isso... Então há pessoas que pensam que por exemplo, toda a Frelimo que é ladrão. É mentira. É um grupo de pessoas. E não vais apanhar nenhum partido onde, por exemplo, todos os seus membros são santos. No MDM há ladrões, como há noutros partidos, influindo na Frelimo. Então é preciso saber quem é quem. Nós temos que conhecer a pessoa que nós elegemos. Quem é essa pessoa? É o comício? Ah, sim, essa sim, por exemplo. E quanto à questão da carteira profissional que o governo vem debatendo já há bastante tempo, será que com esta carteira profissional para os jornalistas vai mudar alguma coisa? Podia mudar, desde que isso fosse aplicado de forma rigorosa. Sabe que há pessoas que têm diplomas que não têm nada, foram comprar. Eu acredito que também essa carteira profissional poderá ser obtida por quem não tem nada do conhecimento de jornalismo. Esse é que será o problema, porque as carteiras profissionais só poderão ser solução se nós passarmos a emitir documentos de forma rigorosa. Agora, quando damos passaportes aos nigerianos, damos dinheiro aos portugueses, em troca do dinheiro, então não sabemos o que queremos. Então, eu penso que a carteira seria uma forma de dizer, você é jornalista, do mesmo médico, o médico tem que ter um diploma que diz que este já fez o curso de medicina, senão está aí a matar pessoas. Mas o que nós estamos a fazer no jornalismo é admitirmos que qualquer um é jornalista. Acordou, entendeu que não tem emprego, o primo chama no jornal, por exemplo, há uma televisão aqui, não quer dizer qual é, a pessoa está cheia de família. Não sei se isso é justo, mas não acho correto, porque as pessoas têm que aprender para fazer as coisas. A verdade é que até pode ser que eles tenham feito um esforço para poder aprender, porque é possível fazer as coisas em pouco tempo. O Martin Luther King dizia que se você não pode voar, então corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, gatinha. Parado que não. Há aqueles que voam para fazer as coisas. Eu estava a dizer agora que fiz o inglês em 14 dias. E inglês e francês. Estava a esquecer. Ao mesmo tempo, tive 16 na nota do inglês e tive 14 no francês. Aprendendo com livros. É verdade que eu tinha livros e uma cassete, não é agora que você pode voltar para uma lição anterior. Aquela tua era preciso rodar, aquilo ali puxar e saber se já está no sítio certo. Era muito complicado. Agora eu sei que quero o 2, a lição 2, eu estou aprendendo mandarim agora, o chinês, sozinho. Não preciso ir à escola. O que eu quero é saber a língua, não preciso de diploma. Eu quero chegar à China e poder falar em chinês. E mesmo para fechar, qual é a mensagem que deixa para jovens que estão a engrenar? Eu já disse tudo aqui, que aprendam de fato, que não vão à escola para trazer o papel, que aprendam, que estudam, que tenham a fome de estudar. Tudo se ganha com um vício. Um bom vício é o vício de ler, é o vício de querer descobrir as coisas. Está tudo disponível. Esses celulares aqui que nós temos, mais com um computador. É verdade que custa algum dinheiro meter os megas lá dentro, mas gasta tanto dinheiro em coisas tão ruins, a beber toda noite, a ver vídeos que não nos trazem nenhum, não nos adicionam. Se os jovens pudessem gastar os 30 minutos que eu falei, aprender inglês, em 6 semanas tinham inglês. E o inglês é uma chave muito importante para o emprego. Muita gente diz que falta emprego em Moçambique. Eu até aceito que possa ser verdade. Mas também, em Moçambique, há gente que não sabe fazer nada e que não pode ser empregada. Isso é uma grande verdade. Se você sabe, tem emprego. Pelo menos o pouco emprego que existe no país, ou as poucas vagas que existem, não tem quem preencher, porque não tem condições. Eu falo com experiência própria. Eu, quando era diretor,
eu promovia concursos muito rigorosos, mas muito rigorosos, não havia nepotismo ali, não era para brincar comigo. Então eu sento, eu dava-lhe um texto em inglês de 2 páginas, traduz lá, mas até poder traduzir, mas o tempo que leva a traduzir, e vice-versa, traduz-me de inglês, de português para inglês, por exemplo. Se você me traduzisse isso, se você me escrevesse aquela tradução num português corretamente bem feito. Eu não estou a dizer que eu falo bem português, não sei, não, mas eu preciso ver que essa pessoa tem alguma base, alguma capacidade de redigir, porque jornalismo não basta escrever bem português ou a língua que você tem que escrever, é preciso fluir ideias. É preciso aquilo que chama o Balzac, que dizia que um bom jornalista é aquele que é clarividente, que tem rapidez de raciocínio. A rapidez de raciocínio é a capacidade de fazer a interpretação dos fenômenos em pouco tempo e saber explicar o que é isso. Muito obrigada, Gustavo Mavi. Esse foi o nosso espaço do Em Questão, que estivemos a falar do Dia Jornalista Moçambicano, que comemora-se. Estamos de volta com o melhor da informação nacional e internacional. Confrontos na Líbia provocam meia centena de mortos. A escalada de violência na Líbia sobe de tom à medida que as forças rebeldes do auto-intitulado Exército Nacional da Líbia encontram resistência das tropas do governo de acordo nacional. O conflito não dá sinais de abrandamento e levou a Organização das Nações Unidas a adiar a Conferência Nacional, onde pretendia reunir, a partir de domingo, as funções em confronto. O encontro tinha sido anunciado pela Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia em meados de março. De acordo com a ONU, os confrontos já provocaram quase meia centena de mortos e cerca de 3.400 deslocados desde a passada quinta-feira. A ofensiva das forças lideradas pela Marshal de Khalifa Haftar para tomar a capital do país tem obrigado as agências da ONU a transferir dezenas de pessoas de Trípoli para locais mais seguros. Uma operação dificultada pela quantidade de imigrantes e refugiados africanos que fazem da Líbia o canal de passagem para a Europa. O ministro dos Negócios Estrangeiros líbio apelou já ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que intervenha no combate e trave a ofensiva de Khalifa Haftar. Foram recebidos nesta quarta-feira as duplas bicampeãs africanas de voleibol de praia em femininos e masculinos de sub-21. Durante a sua recepção, os campeões prometeram conquistar também o Mundial. Foi em clima de euforia que infestava o Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo, que o governo, familiares e companheiros de equipa foram dar boas-vindas às duplas que conquistaram ouro no Campeonato Africano de Voleibol de Praia, que decorreu na cidade do Cairo, no Egito. É a segunda vez consecutiva que Moçambique, através das duplas José Mondlane e Jorge Moyane em masculino e Leocádia Manhissa e Mercha Muxés em feminino, revalida o título de campeão africano da modalidade em sub-21. O sentimento é muito bom saber que saí de uma fase para outra, porque no ano passado eu fui campeã no sub-19, então é gratificante saber que conseguimos nós campear no sub-21, eu saindo do sub-19 para sub-21, pelo trabalho feito em grupo. Por detrás desse sucesso há um grupo que nos ajuda a trabalhar para melhorar a técnica, o nosso físico, sim, é basicamente isso. Estou muito feliz por este título. Já éramos campeões da primeira vez, já agora a pressão, porque chegamos no campeonato todos com enfoque para vencer Moçambique e conseguimos, estivemos bem no campeonato e tivemos uma meia-final muito difícil contra a Nigéria, mas graças a Deus conseguimos.
Para os melhores de África, as ambições passam a ser agora o ouro do Mundial. Vamos continuar a trabalhar, mas sabemos que não será fácil. Como foi teoricamente aqui em África, o Campeonato do Mundo envolve muitos países mais rodados do que nós, mas estamos a trabalhar com vista a representar com dignamente o nosso país. Como sempre, esperem por bons resultados e vamos continuar a treinar, dar o nosso máximo. Mesmo em clima de alegria e apesar da conquista, Osvaldo Machava, o único treinador que foi ao Cairo, reclama da postura do governo face aos prémios dos títulos africanos. Nós conquistamos esse título ontem e temos aqui hoje presença do governo, presença de várias instituições, mas eu estou há 3 meses que eu fiz uma carta para o Fundo de Promoção Desportiva a fazer uma reclamação. Eu que agora me chamo herói, porque ganhei essas competições e de ontem para hoje conseguem responder a essa solicitação de estarem aqui. Sou a mesma pessoa que estou há 3 meses à espera de uma resposta tão simples. Por quê? Porque o governo disponibilizou os fundos da premiação de 2017 e em 2017 eu ganhei 2 africanos e 3º lugar de séniores, mas o governo só disponibilizou somente o valor de um prêmio para mim. Até ao momento, nesta modalidade, Moçambique está no topo dos melhores de África, onde 8 participações, 7 foram vencidas. O moçambicano felicitou as seleções de voleibol moçambicano que conquistaram esta terça-feira, pela 2ª vez consecutiva, os títulos de campeões africanos. Por outro lado, a respectiva federação enalteceu o apoio do governo e pediu continuidade para as próximas competições. Já somam-se 7 títulos de campeão do mundo. Moçambique é invicto africano de voleibol de praia e as inspirações são de chegar ao número 1 do mundo. E para Moçambique é uma alegria. A prova disso foram as palavras de enaltecimento dos atletas moçambicanos proferidas e por Francisco da Conceição em representação da Ministra da Juventude e Desportos durante a recepção dos atletas no Aeroporto Internacional de Mavalane. Nós já tínhamos consciência de que estas 2 duplas, quer a dupla feminina, quer a dupla masculina, pelo que nós presenciamos na fase de apuramento regional aqui em Maputo, que tinham muito potencial e muita margem de progressão para poder avançar para uma representação condigna. E a prática revelou isso. As duplas não tremeram, as duplas fizeram uso do seu potencial, do seu talento e foram representar condignamente o país num campeonato africano extremamente disputado, extremamente competitivo, com resultados que só por si falam. O apreço foi demonstrado também pelo presidente da Federação Moçambicana de Voleibol, que disse que a conquista destes prémios são, por um lado, uma homenagem às vítimas do IDAI e, por outro, às mulheres moçambicanas. Bicampeões africanos, em masculinos e femininos, é um feito que nenhum outro país de África conseguiu até hoje. E quiçá em nenhuma outra modalidade. Esta vitória nós, Federação, dedicamos ao povo moçambicano, mas principalmente aos nossos conterrâneos que estão no centro de Moçambique, que passaram por momentos drásticos, perderam quase tudo, ou para não dizer que perderam tudo. Então esta vitória provavelmente vai trazer um pouco de alento e um pouco de confiança para poderem se reerguer. Esta vitória vai para toda a mulher moçambicana. Estamos na Semana da Mulher Moçambicana e é ela que impulsiona as nossas famílias. Em nome da Federação Moçambicana de Futebol, Khalid Kassam apelou mais apoio ao governo, principalmente para a realização do Campeonato Africano de Voleibol de Praia em séniores masculinos, que vai ter lugar ainda este ano. Vamos agora espreitar a previsão do estado do tempo para esta quinta-feira.
Desta forma, terminamos com o Jornal da Manhã e voltamos às 11 horas com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até lá!